Boa noite, estamos aqui novamente, não é? 4 da manhã, fazendo esse vídeo interativo para poder passar para você. Novamente gostaríamos de agradecer ao Daniel de Balneário Camboriú, não é? Que mandou algumas perguntas. E a gente vai começar falando hoje, né, sobre sucesso, sobre felicidade. Foram temas que tiveram grande questionamento, grande pergunta para o pessoal que quer trabalhar profissionalmente, né? Se você for analisar a palavra, perguntar, fazer um questionamento na rua, perguntando sobre sucesso, perguntando sobre felicidade, você vai ouvir uma série de respostas. Cada pessoa vai dizer mais ou menos o que ela interpreta a respeito de sucesso, a respeito de felicidade. O que nós avaliamos como uma coisa que faz a diferença? Nós avaliamos que sucesso, não é? Se você for olhar nitidamente o conceito da palavra, é conseguir aquilo que você quer, certo? E felicidade é aceitar o que você tem. Partindo desse princípio, não é? Que sucesso, que a palavra sucesso envolve, nós podemos chegar em algumas conclusões, certo? Para poder mensurar isso. É necessário você medir o que uma coisa e o que outra, não é? Pode ser como referencial de sucesso para a sua vida. O que faz a diferença entre os ricos e os pobres, aqueles que tentam mais, aqueles que tentam menos, aqueles que são mais felizes e aqueles que são menos felizes? São detalhes. Tudo na vida é feito de pequenos detalhes. E a partir do momento que a gente consegue mensurar isso, a partir do momento que a gente consegue colocar uma numeração de 0 a 10 referente a isso, fica mais fácil de avaliar qual o resultado que seria apropriado para conseguir chegar nesse conceito de definição. Então, o que nós devemos avaliar? Nós devemos avaliar o seguinte, que é necessário eliminarmos preconceitos. Tá? O ser humano, ele limita o aprendizado dele a partir de preconceitos. Preconceitos de idade, ou eu sou muito velho, ou eu sou muito novo, ou eu sou muito gordo, ou eu moro muito longe, ou é porque é de noite, ou é porque é de tarde, ou porque é no fim de semana, ou porque esse ano não dá, ou porque isso ou por aquilo. Todos esses preconceitos, eles são limitadores de aprendizado. O sujeito está falando, você vai assistir uma palestra, aí, não, mas com esse cara eu não vou aprender porque ele é muito novo. Ou com esse eu não vou aprender porque ele é obsoleto. Com esse eu não vou aprender porque é uma mulher. Esse eu não vou aprender porque o conteúdo é pequeno. Eu nem vou fazer esse conteúdo porque eu já ouvi falar nesse conteúdo. O que você não entende é que nós estamos vivendo uma era, não é, onde o conhecimento do mundo ele está sendo dobrado a cada 2 anos. Tudo que se aprende está dobrando o número de informações. Então é necessário, mais do que urgentemente, uma reciclagem para que você possa estar atualizado em relação ao que está acontecendo, para que você possa intervir de maneira com mais sucesso dentre os seus objetivos que você deseja atingi-los, né? Então, a felicidade, que é o conceito de você aceitar o que você tem, ela é mais fácil, porque ela depende muito da maneira como você fala com você. A sua comunicação interpessoal, aquela vozinha lá dentro da sua cabeça que lhe guia como princípios para lhe dizer um referencial. Mas mais ou menos como é que as coisas andam? As coisas andam mais ou menos assim, não é? A pessoa, ela diz assim, ela se avalia sempre colocando-se ou no futuro ou colocando-se no passado. Quando eu tiver uma casa assim, eu vou ser feliz. Ou elas dizem assim, como era bom aquele tempo, como eu era feliz. Elas dificilmente colocam a felicidade no presente, elas colocam num lugar sempre fora, aonde a felicidade ela deve estar sempre dentro. Então isso é uma coisa referente à sincronização, a forma como você equilibra o seu pensamento entre o futuro, entre o passado e alinha ele no presente para que a sua força de energia possa ser mais potencializada para que você possa ter o resultado imediato, certo? Quais as diferenças
que isso é outra pergunta que saiu aqui, né? Quais as diferenças entre quem consegue e quem não consegue ter sucesso? É um outro questionamento interessante. Por quê? Porque algumas pessoas, elas têm uma visão de vida, certo? Elas conseguem fazer uma visualização do que elas querem, e todo mundo tem um botão na sua cabeça que se chama o botão da tolerância. Uns são mais tolerantes, não é? A frustrações, são mais tolerantes para conseguir desenvolver uma paciência maior, e outros não. Outros têm brigas internas, que aquelas coisas, os obstáculos, eles acontecem, e o sujeito, não, para mim deu, para mim chega, eu não vou tentar de novo, eu já tentei uma vez, já tentei duas, ele simplesmente bota um ponto final. Esse é um diferencial entre quem tem sucesso e quem tem fracasso e quem fica no meio do caminho. Tudo são detalhes. Esses detalhes, eles fazem grande diferença. Avalie, por exemplo, uma Fórmula 1, uma competição, uma corrida de cavalo, por exemplo, não é? Cavalos estão correndo, muitas vezes um cavalo vence o outro por um nariz, e o prêmio muitas vezes é o triplo do prêmio do segundo colocado, e muitas vezes essa diferença que foi mínima em dinheiro é uma diferença tripla. Mas se você for analisar o método de treinamento, se você for analisar a forma como foi conduzido o treinamento desses dois cavaleiros, dos dois animais que entraram na corrida, tudo foi feito em detalhes. Um conseguiu uma estratégia melhor, treinou em horários diferentes, teve uma alimentação um pouco diferente, foi uma série de itens, pequenos itens, que no final deu essa diferença minúscula. Ou seja, o campeão do segundo ou do terceiro, muitas vezes ele é decidido no detalhe. Então é de fundamental importância nós estarmos sempre atentos a vários detalhes que podem fazer a diferença para você ter sucesso na sua vida profissional. Essa é uma das diferenças fundamentais que eu procuro observar entre tudo aquilo que a gente vai tentar colocar a mão ou fazer como um empreendimento na área profissional. Próxima pergunta: quais as crenças que eu devo eliminar? Pessoal, crenças, como eu falei no vídeo passado, não é? Envolve uma coisa que você vem carregando há tempo, que foi oriundo do seu pensamento, tá? Mas eu vou dar um exemplo usando o circo, né? O circo, por exemplo, quando ele vai adestrar animais ou adestradores de animais, ele usa fundamento baseado na cabeça do animal, que o animal ele acaba desistindo de fazer uma tentativa, ele elimina uma crença. Por exemplo, o criador do elefante, ele pega, coloca uma corda no pescoço do elefante pequeno e coloca ele numa árvore. O elefante ele tenta sair, não consegue, tenta sair, não consegue. Quando ele fica grande, ele coloca essa mesma corda e amarra, às vezes, muitas vezes, numa coisa que tem menos resistência do que uma árvore, e o elefante, por pensar que ele está com aquela corda no pescoço e toda a vida dele ele tentou sair e não saiu, ele já nem tenta mais. Ou seja, é uma crença que ele fica trazendo até os dias de hoje. Há muitos seres humanos que fazem a mesma coisa. Então é necessário você fazer uma avaliação na sua própria cabeça de coisas que são crenças que são limitadoras, são crenças que ficaram no passado e que já não tem mais serventia nenhuma, não é? Não servem mais para os dias de hoje e você tem a necessidade imediata de conseguir ir atrás dos seus resultados, limitando e eliminando essas crenças que são crenças limitadoras, ok? Próxima pergunta que nós temos é: por que os ricos eles pensam em abundância e os pobres não? Veja bem, o pobre e o rico, eles têm uma diferença na forma como eles pensam, não é? Muitas vezes os pobres, eles pensam, não é, que o teto limite dele é um. Então ele coloca um limite para a coisa dele, que ele acha que ele não vai conseguir mais. Se ele não vai conseguir mais, o que acontece como uma diferença que pode ser relevante para ele ter sucesso? Veja bem os recordes mundiais. Toda Olimpíada, certo? Nós temos recordes que são batidos. O cara conseguiu fazer uma corrida, uma natação em tanto tempo, e o outro, quando ele vai fazer o planejamento para
próxima Olimpíada ele tenta fazer num intervalo menor. Ou seja, existe uma meta. Qual é a diferença entre rico e pobre? É o pensamento. O cara, ele acredita que ele pode conseguir ter o resultado que o outro teve, não é? Só que fazendo mais rápido. Então ele já começa a ser rico no próprio pensamento. Ele tem um pensamento que ele vai conseguir isso. Então, esses pensamentos de abundância, de conseguir, de um universo potencialmente abundante para conseguir resultado, faz com que ele consiga ter essa diferença. Enquanto muitos pobres, ele tem uma mentalidade limitadora, ele tem uma mentalidade que não vai conseguir, ele tem um pensamento que já tem muita gente no mercado, que já tem muita empresa, que já tem muito isso, que já tem muito aquilo. Então ele não coloca a imaginação dele a todo vapor para conseguir desenvolver um universo abundante. Veja você, todo momento os telefones celulares estão em evolução. Isso é o que? Riqueza de pensamento. Se o cara fosse parar no tempo, o telefone ele só teria uma função, falar. E os telefones não, eles têm múltiplas funções. Eles têm internet, eles têm isso, eles têm aquilo. Cada vez eles estão colocando mais coisas para atrair você como um cliente potencial e continuar comprando e fazendo com que eles fiquem ricos e mais ricos. Usam o poder criativo que Deus deu para todos nós. Ok? Vamos para outra pergunta. Qual a percepção que eu devo mudar e o que eu preciso mudar? Falando em percepção, percepção é aquilo que você percebe. Se você pensa que você está parado, você não está parado. Por quê? Na verdade, o mundo ele está em movimento, mas a gente pensa que ele está parado. Por que ele está em movimento? Porque tem o inverno e tem o verão. No verão, não é? O nosso planeta ele está mais perto do Sol. No inverno ele está mais longe do Sol. Tem essa alteração. O mundo ele roda, mas nós temos a impressão que ele está parado. Então, mudar aquilo que eu percebo em relação a tudo que está acontecendo faz muita diferença para que eu possa ter sucesso. E para que eu possa mudar essas percepções, eu preciso me predispor disso. Eu preciso olhar as mesmas coisas com o olhar sem preconceitos. Eu preciso eliminar preconceitos, eu preciso olhar crenças, eu preciso rever os meus pensamentos e dar um novo significado às coisas para que essas coisas possam ser atuais e contemporâneas. Ok? Seguindo no nosso estudo do sucesso, não é? Falando das diferenças, eu classifiquei em 3. Eu classifiquei em autoestima. Você precisa ter uma autoestima, você precisa gostar de você mesmo, porque se você não gosta de você mesmo, quem é que vai gostar? Não é? Segundo, é necessário ter uma boa comunicação. Não adianta você ter um monte de informação e não conseguir passar essas informações para as pessoas. Então, é uma dica você aperfeiçoar a sua forma de comunicação extrapessoal, que é aquela de você com as pessoas que estão ouvindo, certo? E a terceira são metas. Eu preciso ter um planejamento com metas definido para que eu possa atingir os meus objetivos. Essas 3 características, elas fazem diferença para que você possa ter sucesso. Nos próximos vídeos, no próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre o triângulo do sucesso, certo? E quero entrar em detalhes. É um assunto um pouco mais completo, tá? Mas ele vai ajudar você a alinhar melhor dentro da sua cabeça, dentro da sua comunicação interpessoal, como você vai conseguir transformar os seus pensamentos, colocar eles no papel para criar um plano de ação e ter sucesso. Ok? Então eu agradeço. Não é você? Embaixo aqui no canto do vídeo tem um botãozinho vermelho onde você pode teclar e fazer a assinatura e começar a receber os vídeos que a gente vai fazendo em atualização, ok? Um obrigado, tenha uma boa noite, fique com Deus e até o próximo vídeo.